Muitos dos que hoje aqui estão já viveram a dura realidade de não ter água nem para beber, de precisar percorrer quilômetros para tentar matar a sede com um líquido salobro que está longe da nossa ideia de potável. Esse quadro se repete rotineiramente no Nordeste brasileiro. É um sofrimento permanente. Muitos dos que hoje aqui estão viveram a dura realidade de não poder abrir a porta de casa por morar de frente para um esgoto a céu aberto, de ter de conviver com mau cheiro, com ameaça constante de doenças. Muitos dos que hoje estão viveram a dura realidade de ser vizinho de um lixão, com tudo o que isso pode representar: urubus, crianças em situação de extrema pobreza e risco, ratos, total degradação nas grandes e pequenas cidades brasileiras. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, na última quinta-feira da semana passada, vim a esta tribuna para falar sobre o Ministério das Cidades, criado em 2003 em resposta aos clamores sociais, a necessidade de se consolidar de forma ordenada e eficaz políticas públicas para o desenvolvimento urbano do nosso país. Na ocasião, falei sobre a política habitacional do governo federal, mas hoje aqui estou para falar de algo que mexe com o brio e com o futuro de qualquer nação, o saneamento básico. Estou aqui para falar dos passos que o nosso país vem dando de forma firme e determinada para transformar em realidade um direito essencial de qualquer ser humano. Sabemos que o mundo todo enfrenta déficit no saneamento, mas é importante que também se saiba que o Brasil, através do governo federal, trabalha arduamente para minimizar os prejuízos decorrentes da falta de atenção ao setor, especialmente nos anos 80 e 90. Quando uma política de saneamento não passava de um sonho distante, quando não havia nenhuma atuação coordenada e sistematizada, nem planejamento em escala nacional de médio e longo prazos, que só se concretizaram com a criação do Ministério das Cidades há quase 12 anos. A última década foi decisiva para o Brasil, para o povo brasileiro, no setor saneamento. E todos conhecemos os marcos que mudaram a história do nosso país para sempre. Mas permitam-me mencionar alguns. A Lei de Parcerias Público-Privadas, de 2004, a Lei de Consórcios Públicos, de 2005, a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, de 2007, a lei que instituiu a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, e o Plano Nacional de Saneamento Básico, PLAN-SAB, de 2013. A lei que instituiu as Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico fez muito mais do que lançar as bases para uma nova política para o setor, porque alçou o nosso país a um novo patamar de desenvolvimento. Ao definir as responsabilidades e as atribuições dos entes federados e dos prestadores de serviços, ao contribuir para o incremento dos investimentos públicos e privados, ao possibilitar a ampliação da oferta e a melhoria da qualidade dos serviços. As incertezas ficaram no passado e o Ministério das Cidades, embora ainda em consolidação, é uma estrutura que tem dado as devidas e ansiadas respostas trabalhando mais e mais para, primeiro, fortalecer as relações de cooperação federativa entre a União, Estados e municípios e de parceria entre os setores. Trazer mais segurança para a ampliação dos investimentos dos prestadores públicos. Ampliar a participação da iniciativa privada no setor. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, os últimos 10 anos nos proporcionaram um novo tempo, com um processo intenso de retomada de investimentos no setor de saneamento, em especial no que se refere ao incremento das fontes de recursos disponibilizadas pelo governo federal. Instalou-se um novo ciclo de investimentos, que se consolidou a partir de 2007, no Programa de Aceleração do Crescimento, o tão conhecido PAC. Na primeira etapa do PAC, do investimento de 40 bilhões de reais previsto, aí incluída a contrapartida de estados, municípios e prestadores de serviços, 39 bilhões foram contratados. Isso significa que a meta inicial foi totalmente atendida e alcançada. Na segunda etapa do PAC, dos 45 bilhões de reais previstos para o setor, para o período 2011-2014, já foram selecionados 52 bilhões de reais, também incluída a contrapartida de estados, municípios e prestadores de serviços. E já contratados 41 bilhões de reais. Portanto, a meta inicial já foi superada. Os valores atualizados, em valores atualizados, o governo federal compromissou de 2003 a 2013, incluindo os recursos do PAC, 116 bilhões de reais para o setor, e desembolsou 67,2 bilhões de reais
estando o saldo remanescente ainda em execução. Grandes obras, grandes projetos de infraestrutura social e urbana em pouco mais de 10 anos. Uma década de ouro para o saneamento no Brasil. Novos sistemas de produção de água estão sendo implantados em várias regiões metropolitanas, atendendo a uma demanda reprimida de 20 anos e prontos para as demandas futuras. O mesmo vem ocorrendo em coleta e tratamento de esgoto, o que possibilita a recuperação de diversos corpos hídricos, alguns inclusive com potencialidades para uso e abastecimento público. Ainda em relação ao esgotamento sanitário, foram disponibilizados recursos para implantação ou ampliação de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto em todas as regiões do país. 500 estações de tratamento de esgoto, senhora presidente e senhores senadores. E, além disso, as fontes de recursos disponibilizadas para o setor também têm sido acessadas pelos prestadores privados, pela iniciativa privada. A partir de 2007, o BNDES e o FGTS concederam 5,1 bilhões de reais em empréstimos para mutuários privados, operadores em regime de concessão plena ou de parceria público-privada. É certo que todo esse processo de retomada de investimento no setor e todas essas medidas políticas e institucionais nos enchem de orgulho e esperança, mas o melhor ainda está por vir. Porque o resultado de todo esse esforço ainda não se mostrou em sua plenitude, na ampliação da oferta e na melhoria da qualidade dos serviços. Porque o ciclo de implantação dos empreendimentos é longo e, muitas vezes, após a implantação da obra, leva-se mais de um ano para o alcance total da plena operação. E mais um ano para que o sistema de informação possa apropriar nos indicadores do incremento na oferta dos serviços. Mas esses investimentos, a demanda da sociedade e de diversos atores econômicos e sociais, as demandas ambientais e da gestão dos recursos hídricos, incluindo aspectos relacionados às mudanças climáticas, já inseriram o tema na agenda das políticas públicas para os próximos anos, em especial as próximas 2 décadas. E o referencial de planejamento de médio e longo prazos para o setor é o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, 2014, previsto para ser implantado entre 2014 e 2033, que se tornou uma referência internacional e tem como metas a universalização do abastecimento de água nos domicílios urbanos até 2020, a elevação para 90% da cobertura com coleta e tratamento de esgoto nos domicílios urbanos até 2033, a universalização da coleta de lixo nos domicílios urbanos e a erradicação dos lixões. Ainda há muito a ser feito, mas o mais importante que é o processo de tomada de consciência sobre o papel ambiental e social, econômico e político de cada um de nós foi iniciado e isso não tem volta. O trabalho que o Ministério das Cidades vem desenvolvendo em diferentes áreas, das quais hoje destaco a de saneamento ambiental, já é parte da história do Brasil e tem também importância na de outros países, de outros povos, que têm nos procurado em busca dessa expertise. Ainda na semana que passou, o Ministério das Cidades recebeu missão de prospecção da Etiópia, interessado em conhecer o sistema de saneamento ambiental brasileiro e em firmar conosco um acordo de cooperação técnica. A Etiópia, país com os melhores índices de crescimento econômico do continente africano, pretende reformular e implementar o sistema de saneamento básico em seu território e, para isso, conta com o nosso conhecimento, a nossa experiência nesse percurso. A missão etíope, como outras que aqui estiveram, foi muito bem recebida pelo Ministério das Cidades, que naquele momento representou o povo brasileiro, um povo reconhecido no mundo inteiro como acolhedor e solidário. E em caso de ser firmado um acordo de cooperação, o Ministério das Cidades enviará uma missão técnica à Etiópia para conhecer melhor as condições ambientais e ajudar no que estiver ao seu alcance aquele país amigo. Porque quando falamos em saneamento, estamos falando também em desenvolvimento econômico e social. E, acima de tudo, em saúde, em civilidade, em progresso. E quais são os desafios para os quais o Ministério das Cidades está se preparando e trabalhando? Melhoria da qualidade e eficiência na prestação dos serviços, redução das perdas em sistema de abastecimento d'água, política eficiente de recuperação de custos na prestação de serviços, aumento de produtividade e redução de custos, melhoria da capacidade financeira dos prestadores dos serviços, qualificação do gasto público do setor, desenvolvimento de estudos, planos e projetos, redução do ciclo de execução dos empreendimentos, melhoria da operação e manutenção dos sistemas, sustentação e ampliação da política de investimentos, ampliação e diversificação das fontes de financiamento do setor, ampliação da capacidade de investimento dos prestadores de serviço. Pela ordem. Gostaria de ter uma parte. Vamos lá para mim. Quero cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência com a preocupação do governo em saneamento, que poucos são os governos que preocupam com saneamento.
Porque saneamento não aparece. E nós tivemos, durante vários períodos, o governo que só fazia obra para o povo ver. E essa é uma obra importantíssima, que saneamento significa saúde. E, às vezes, os políticos deixam de fazer, pensando por cima do saneamento. Nós temos várias cidades que as ruas são asfaltadas, tem calçada, mas não tem saneamento. Quando entra um homem público que vê essa visão da importância de saneamento, aí quebra-se o asfalto e se faz o saneamento, desperdiçando ali uma grande parte do orçamento, às vezes da União, do Estado ou até do próprio município. Então, essa preocupação de Vossa Excelência, de um governo, é muito importante que os brasileiros que nos ouvem, que nos assistem, cobra isso de seus dirigentes, que o asfalto é muito importante, mas o saneamento em primeiro lugar. Muito obrigado, senador Fleury. Queria apenas dizer a Vossa Excelência que o Ministério das Cidades, nos 3 programas sob sua gerência, que são do Minha Casa Minha Vida, do saneamento e da mobilidade urbana, presumo que até o final deste ano estará perfazendo cerca de investimentos de recursos do Tesouro Nacional em torno de R$1 trilhão. Em torno de R$1 trilhão. Hoje já ultrapassaram R$700 bilhões, os investimentos nas 3 áreas. De modo que, como Vossa Excelência muito bem disse, saneamento básico não aparece. Só aparece quando o esgoto estoura na rua, com mau cheiro. E só aparece quando falta água na torneira da casa das pessoas. Então, esse programa que o governo federal vem realizando ao longo do tempo, não apenas de executar as obras, mas, sobretudo, de disciplinar o setor, de criar as fontes de investimento, de financiamento do setor, são fundamentais para a implementação no futuro desses programas na sua totalidade, como eu acabei de mencionar aqui no meu discurso. Continuando, senhor presidente. Sustentação e ampliação da política de investimentos, ampliação e diversificação das fontes de financiamento do setor, ampliação da capacidade de investimento dos prestadores de serviços, ampliação das parcerias no setor e as relações de cooperação federativa. Ainda tem mais esse outro aspecto, que é a cooperação entre os 3 entes da federação, a União Federal, os estados e os municípios, que é um aspecto muito importante dessa política. Ampliação e diversificação das fontes de financiamento do setor, ampliação da capacidade de investimento dos prestadores de serviço. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, finalizando, faço questão de repetir o que por séculos foi ignorado, mas que, felizmente, na última década foi entendido, que a aliança entre o governo federal, estados e municípios, sociedade civil e iniciativa privada é a prova da conscientização de que não basta o olhar de um, é preciso que todos estejamos atentos e trabalhemos juntos. Definitivamente, a cooperação é o caminho que o Ministério das Cidades vem trabalhando para o acesso universal ao saneamento básico. Era o que eu tinha a dizer, senhora Presidente. Muito obrigado.